Eu vou explicar aqui cada pergunta para a gente ir vendo aqui. Deixa eu ver aqui como é que está. Vamos lá. A gente vai dar início ao teste dos dons espirituais e você vai poder estar fazendo esse questionário em casa também, quem não veio à aula hoje. Mas, como sempre, a gente não pode iniciar esse momento sem oração. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por este dia, Senhor, pela Tua presença, pelas Tuas misericórdias sobre a nossa vida. Meu Deus, abre os nossos olhos espirituais. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender, ó Deus, a Tua vontade, a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E a fazer, ó Deus, a Tua obra com zelo. Dentro, ó Deus, daquilo que o Senhor estabeleceu, ó Deus, nos dando dons, talentos e ministérios. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Esse teste aqui eu não te dei não, né? Esse teste aí eu não te dei não, né? Não. Só te... é só dei a apostila, né? Isso. Estava fazendo uma horinha aqui para começar, mas chegou bem na hora. Vamos começar com a primeira pergunta, com a primeira afirmação, na verdade, do teste, para a gente começar a entender como é que funciona aqui. Então, é muito importante a gente ter duas compreensões quando a gente vai fazer esse teste dos dons espirituais. A primeira delas é a seguinte: da afirmação número 1 até a 30 se refere a coisas que nós temos experiências, que nós já fazemos. Então, olha o que ele diz aqui, ó. Sinto-me muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou nem um pouco, realizado ao. Então a gente vai marcar uma dessas 5 colunas, a gente vai colocar para essa afirmação: eu sinto-me muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou nem um pouco, realizado ao. Aí a afirmação que vai ser a número 1, desenvolver planos detalhados para alcançar objetivos definidos. E olha o que ele marca logo aqui em cima com asterisco, ele chama a atenção. Se em alguma área você não tem nenhuma experiência, marque a coluna da direita. Coluna da direita é qual? Essa daqui que tem o número 0 embaixo. Então, essas primeiras 30 afirmações é só se eu tenho experiência na área. Se eu não tenho, eu vou marcar a coluna final, a coluna da direita, com o número 0. Importante também a gente frisar que não é para marcar com um X, é para marcar com a numeração correspondente aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo a gente tem 4, 3, 2, 1, 0. Então, quando a gente vira a página, a gente vai para as questões da 31 a 60. Aqui a gente vai marcar, não de acordo com a nossa experiência, mas com aquilo que a gente gostaria de fazer. Porque quando a gente for descobrir os nossos dons espirituais, existem 2 características. Os dons manifestos, que são aqueles que a gente já desenvolve, e o dom latente, que é algo que Deus te deu, mas que você não está desenvolvendo ainda. E aí, quando a gente coloca aqui, nessa próxima folha, aquilo que a gente gostaria de fazer, nós estaremos descobrindo dons, talentos e ministérios que estão em nós e que a gente ainda não tem experiência com eles. E assim vai até o final. Aí a próxima página é aquilo que a gente tem experiência. Aí a outra página é aquilo que a gente gostaria de fazer. Então ele vai alternando entre uma folha e outra. Aí, vamos tentar entender essa primeira afirmação aqui. Ele diz assim: sinto-me muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou nem um pouco, realizado ao desenvolver planos detalhados para alcançar objetivos definidos. Vocês conseguiram entender essa afirmação aqui? Não.
Não? Primeiro nós queremos fazer. Como assim? Agora de novo. Então, vamos estabelecer aqui um objetivo. Vamos pensar aqui. Mariana, fala um trabalho na igreja que seria um objetivo seu. Assim, ficticiamente, só para a gente dar um exemplo. Ministério Infantil. Qual seria um objetivo seu para o Ministério Infantil no mês de outubro, que é o mês das crianças? Desenvolver gincanas e brincadeiras, né? Pode ser uma tarde alegre? Isso. Agora, você tem um objetivo. Fazer no mês de outubro uma tarde alegre com as crianças, com gincanas e brincadeiras. Aí, você vai fazer o que para alcançar esse objetivo? Desenvolver planos detalhados. O que você vai fazer antes desse evento? Você vai sentar e você vai detalhar todas as tarefas, quem vai fazer o quê? Você vai... Isso aí, é um planejamento. Essa primeira afirmação se refere a quem tem o talento da organização. Já reparou que tem pessoas que quando tem algum evento, ela deixa tudo para cima da hora e assim, do jeito que bem ela faz? Tem pessoas que elas são mais minuciosas, elas calculam, planejam, testam antes. Então, isso daí é organização. Nem todo mundo é organizado. É claro que às vezes a gente tem que ser o mínimo organizado, mas tem pessoas que elas são muito organizadas e elas conseguem desenvolver planos detalhados para alcançar objetivos definidos. Aí a pergunta, como é que você se sente fazendo isso? Fazendo uma organização minuciosa daquele objetivo que você quer alcançar. Você se sente muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou nem um pouco realizado? Muitíssimo ou muito, né? Você vai marcar embaixo do muitíssimo, você vai botar o número 4, ou embaixo do muito, o número 3. Marcaram aí? Pode marcar. Eu vou aproveitar para refazer esse teste. Vou marcar aqui também, junto com vocês. Vamos então para a próxima afirmação. Vamos lá. Sinto-me muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou nem um pouco realizado ao me adaptar aos estilos de vida e costumes de pessoas de outras culturas. Quando a gente fala de pessoas de outras culturas, não necessariamente quer dizer pessoas de outros países, porque o Brasil é muito grande. Nós temos, por exemplo, os ribeirinhos na Amazônia, que a cultura deles é completamente diferente da nossa. Eles comem peixe no café da manhã, né? A gente tem o sul do Brasil, aquela região mais fria, né? O chimarrão, a culinária é diferente. Então, como é que você se sente ao ter que se adaptar aos estilos de vida e costumes de pessoas de outras culturas? Você se sente muitíssimo realizado, muito, mais ou menos, pouco ou nem um pouco? Detalhe, se você não tem experiência nessa área, eu nunca saí do Rio de Janeiro, ou então eu fui para um outro estado do Brasil, mas a cultura era parecida com o Rio de Janeiro, você vai marcar o quê? 0. Não conviveu com pessoas de cultura diferente, né? Fui pro Nordeste comer carne seca no café da manhã, mas não é nada absurdo, não comer carne de chá. Eu vou colocar aqui o número 2. Eu fiquei no sul 6 meses e eu me adaptei. Agora o número 3. Esse número 3, assim, essa segunda afirmação aqui se refere ao que? Ao dom de missionário. A pessoa diz assim, eu tenho dom para missões, eu tenho chamado para missões. Mas essa pessoa ela tem que o quê? Se sentir realizada ao se adaptar.
né? Se a pessoa foi para um outro país e detestou a experiência de ter que viver numa cultura diferente, ela provavelmente não vai ter o dom de missionário. Então, a terceira afirmação: viver sem cônjuge ou parentes. Se você é casado, assinale a coluna da direita. Então você se sente muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco nem um pouco realizado ao viver sem cônjuge ou parente. Quem é casado vai marcar a coluna da direita. Por quê? Essa afirmação aqui se refere ao dom do celibato. Lembra do que o apóstolo Paulo falou? Que era bom que o homem não se casasse? Aí ele diz assim: quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor, porque tem mais tempo para se dedicar à obra de Deus. Mas que cada um, né, saiba se realmente tem condições de viver solteiro, como eu. Ele dá o exemplo dele, porque nem todo mundo tem esse dom, que é o dom do celibato. Então, no nosso caso aqui, a coluna 0. Aí vamos lá, para a próxima, afirmação 4. Sinto-me muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou nem um pouco realizado ao analisar afirmações de outros cristãos para ver se tendem a levar a Igreja de Jesus para desvios. Como seria? Bom dia. A gente está fazendo o teste dos dons espirituais. A irmã não pegou não, né? Eu recolhi. A gente está na afirmação 4. Vamos lá. Agora, eu queria mostrar para vocês, aqui no final da folha, lá no final do teste dos dons espirituais, na última página, vocês vão ver o seguinte, olha. Tem uma coluna aqui, onde vai escrevendo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Né, uma coluna vertical, aonde você tem aqui dentro de cada quadradinho um número 1, número 2, número 3, número 4. Vamos lá, a gente tem aqui na direção do número 4 um dom espiritual, um cartão resposta, um dom espiritual. O que está na direção do número 4? Vê se vocês conseguem enxergar aí, que a letrinha está bem pequena. O seu teste não tem? Ih, então faltou essa. Aí, qual o nome que a irmã viu aí na direção da afirmação 4? Exatamente, discernimento de espírito. Então, cada afirmação dessa se refere a um determinado dom espiritual, ministério ou talento. Então a gente vai observar o seguinte, olha só, a número 4 se refere a discernimento de espírito, certo? Se vocês virarem a página, vocês vão ver que a 34 também. Sempre 4. Se vocês virarem a página, vocês vão ver que a 64 também se refere a discernimento de espírito. Então segue uma sequência lógica. Porque às vezes é mais fácil você entender a afirmação quando você sabe a que dom espiritual essa afirmação se refere. E aí, vamos lá, vamos tentar entender isso daqui. Sinto-me muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou nem um pouco realizado ao analisar afirmações de outros cristãos para ver se tendem a levar a Igreja de Jesus para desvios. Isso daqui, levar a Igreja de Jesus para desvios,
é uma atuação maligna, a gente sabe disso, né? E existem pessoas que elas são usadas pelo diabo. E o diabo ele vai usar quem dá brecha. Então, suponhamos que uma pessoa ela seja gananciosa. Ela seja um Judas desse, né? Judas traiu Jesus por dinheiro. E a Bíblia fala que as pessoas fariam do evangelho negócio. Aí vamos colocar aqui que uma pessoa ela está liderando uma igreja, mas com um intuito, né, financeiro, de ganhar dinheiro, de levar vantagem, de explorar os membros. O que essa pessoa vai dizer? Ela vai usar a Bíblia para torcer sempre para o lado do dinheiro. Existem igrejas assim, né? Por quê? O intuito dele ali não é a salvação, é ganhar dinheiro. E aí, quando você ouve aquela mensagem, né, aparentemente bíblica, você percebe que houve um desvio. E a mensagem foi torcida para um determinado fim. E aí, eu pergunto, você se sente muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco nem um pouco realizado ao analisar afirmações de outros cristãos para ver se tendem a levar a Igreja de Jesus para desvios? Eu estou falando aqui do dinheiro, mas isso pode ser em qualquer área. O diabo pode estar usando a pessoa para fazer fofoca, né? E aí, algo que parece, de repente, ser um comentário inocente, é às vezes um comentário maldoso para poder ferir a honra de alguém, a reputação de uma pessoa, e a pessoa está deixando ser usada pelo diabo. Ou então uma heresia, alguém, né, que fala alguma coisa da Bíblia de forma torcida. Você falou de distorcer a palavra, eu me lembrei dessas coisas doidas que a gente vê. Temos aqui, ó, água, Jesus foi batizado. Água do Rio Jordão. Igual o feijão. Toda hora, quase sempre as pessoas falam do feijão lá. Dá um nome aí, eu não gosto de falar, não. Independente de achar que está certo ou errado, eu fico quieta mesmo. Mas aí, eu acho que ele viu, não sei, que estava vendendo feijão, uma coisa assim, um grão, eu não sei exatamente, acho que era um grão de feijão, mas eu não lembro qual é por isso, realmente era um negócio da Covid, alguma coisa assim, o cara simplesmente foi lá e vendeu. Assim, como meu esposo foi criado numa assembleia, a família dele toda, aquela coisa, então tem muita coisa que ele vê e fala, pô, isso aí tá errado, mesmo ele estando afastado. Mas assim, tudo bem, ele tem muito conhecimento, até que depois não tem muito. Para comprar garrafinha, água do Rio Jordão, Jesus foi batizado. Ele faz isso, ainda mais porque a gente está inserido numa cultura de crendice. Sim, Por exemplo, a minha família toda, a princípio, ainda tem muito católico. E outros que vai do catolicismo e ao Umbanda, né? Agora do cristal e tal. Então, fica complicado porque aquela história, né? Tem uma vela para Deus e outra para o diabo, como é que diz a expressão. Sim. Então, você tem muita gente que ainda está impregnada nisso, ela ainda não conhece a palavra. Aí vai na igreja dela, ele vem e ela fala, no lencinho. As pessoas ainda não se vê isso tudo. Eu acho que aí continua, quer dizer, então mudou um local que estava com outro local que tem. Ou ainda aquela afirmação, né? Todos os caminhos levam a Deus. Essa afirmação. Não tem essa informação, Não, a gente não tem muito isso, mas a importância é crescendo. Porque você ouve muito, né? Essas igrejas aí, LGBT, né? O importante é o amor. Em nome do amor, o pecado está liberado. Então, aí a pergunta aqui, você se sente muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco nem um pouco realizado ao analisar afirmações de outros cristãos para ver se tendem a levar a Igreja de Jesus para desvios? Marca aí. Irmã Marcela, tem que colocar, em vez de um X, um número, tá? Aqui embaixo tem essa numeração. Muitíssimo corresponde ao número 4.
Vai marcando aqui na frente mesmo primeiro. Há um correspondente ao número mais baixo, tá vendo? Isso. O zero. A gente está no 4. A irmã vai marcar. Se for muitíssimo, vai botar o 4 embaixo do muitíssimo. Aí esse 4 deixa pra cá. Decrescente, né? Isso. Tem hora que desenhar assim no cognitivo seria. Vamos para 5? A 5 é para quem tem o dom de evangelismo. Essa daqui, a afirmação fica fácil da gente descobrir, né? E se a gente for lá, naquela última página, vai estar lá na direção da afirmação 5, escrito evangelismo. Dom de evangelismo. O que é o dom do evangelismo? Todo mundo não tem que falar de Jesus? Sim. Mas existem pessoas que serão usadas especificamente nessa área. Elas vão dedicar boa parte do seu tempo à evangelização. Então, não se sinta culpado se você não se sentir realizado ao falar de Jesus do meu relacionamento para não cristãos. Por quê? Isso daqui se refere a um dom espiritual. Você, de repente, vai dar testemunho com a sua vida, né, em ocasiões específicas que Deus te der a oportunidade, mas não necessariamente você vai se sentir realizado ao fazer um trabalho de evangelismo. Então, vamos lá. Sinto-me muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco nem um pouco realizado ao falar de Jesus e do meu relacionamento com Ele para não cristãos. Como você se sente? Falar de Jesus confortável, mas do meu relacionamento. Falar de Jesus e do seu relacionamento com Ele, com Jesus. Falar com as pessoas que entendem, uma pessoa que não aceitou, certas coisas que falar para andar, sei lá. Tem pessoas que a gente fala, está tão armado, tem tanta resposta negativa, que você nem algumas coisas eu conto, aquelas que eu acho que são. Porque quando você vai falar de Jesus, parece que elas se tornam mais sérias, né? Lembrando que é um dom espiritual, nem todo mundo tem esse chamado. Tem gente que tem dificuldade mesmo. Aí você vai falar, por exemplo, eu sempre falo da questão do período cíclico. Eu explico para a pessoa que assim, para uma pessoa diz, não, foi assim, foi minha, porque eu dei, Deus falou para fazer o que lá e fiz. E aí naquilo ali, não, eu não faço não, já conhecida do espírito da depressão. E faltamos 3 dias, eu lá na igreja, depois o pastor começou a orar, e aí ele acontecia isso, né? Ele teve o espírito da depressão e eu senti como se aquilo realmente vai sair. Agora, se eu conversar com uma pessoa que está fora no mundo, elas não vão entender isso assim. Vão falar assim, mas depressão não é uma coisa, questão espiritual. A gente sabe que nem é espiritual, falando aqui. Mas algumas coisas são. No meu caso, ali foi uma desobediência mesmo a Deus. E um pouco um monte de coisas, eu olhava e disse que eu teria um não foi que o pastor orou, repreendeu ele, fazia a situação da salvação. E ali eu entendi. Olha aí, dom de discernimento de espírito que esse pastor teve, né? De ver que aquilo ali era algo espiritual e não fisiológico. Porque a depressão pode ser fisiológica também. Né? Pode ser uma perda que a pessoa sofreu e não conseguiu gerenciar. Sim, mas nesse caso ali, eu vi por quê? Porque eu estava passando por vários momentos, estava passando por uma dificuldade, e no meio dessa dificuldade, antes mesmo, eu já tinha falado comigo, eu tenho o melhor para você, não é para fazer, e sabe quando você fica, eu queria no TH, igual a história do pote do macaco, já ouviu, né? Sim. Então, eu estava igualzinho, não queria função de coisas de jeito nenhum. E aí aconteceu o que aconteceu, e dali a gente vai, querendo ou não, a gente acaba vivendo as consequências daquilo, né? Mas vai que a gente fica com uma pessoa que está fora do mundo.
Mas aí, vocês se sentem muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou nem um pouco realizado ao falar de Jesus e do seu relacionamento com Ele para não cristãos? Provavelmente já tem o dom de evangelismo. Mas José falou muitíssimo. Agora, vamos lá. Esse texto aqui tem a ver com o dom do aconselhamento. Você se sente muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou nem um pouco realizado ao encorajar pessoas. Vamos lá. O 7. Formular objetivos que parecem irreais para outras pessoas e depois trabalhar de forma decidida para alcançá-los. Outro dom espiritual que a Bíblia menciona naquela relação que às vezes é confuso. Dom da fé. Todo mundo tem que ter fé, mas tem cristãos que vão ter uma medida de fé maior do que os outros. E esses cristãos, eles vão se sentir muitíssimo ou muito realizados ao formular objetivos que parecem irreais para outras pessoas e depois trabalhar de forma decidida para alcançá-los. Então, uma pessoa que tem o dom da fé, ela, por exemplo, pode estabelecer uma meta que parece real. Esse mês a gente vai ganhar 50 pessoas para Jesus. Digamos que ela tem o dom também de evangelismo, a combinação dos dois dons. Então ela acredita, ela vai trabalhar para alcançar aquele objetivo que tem muita gente que vai dizer assim, isso daí não é possível, isso daí é irreal. E aí, como é que você se sente a trabalhar para alcançar objetivos que parecem irreais para outras pessoas? Muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco nem um pouco realizado. Falou que mora sozinho, mas ela constituiu ele uma vez, Aí eu fui falar, eu falei, aí ele falou, seu filho, então vacina, fulano está fazendo, vacina, você vai lá na minha casa, dinheiro hoje eu não tenho. Aí sentei do lado dele e olhei, as pessoas ficam olhando assim, eu olhei por ele, mas ele não foi em casa. Não foi. Quando ele ia lá pedir alguma coisa, aí eu falei assim, as pessoas olham assim, acham que elas estudam, entendeu? Eu disse, não, conheço esse rapaz, de vez em quando ele vende, ele tenta, tem algum problema. Aí ele falou que usa maconha e cigarro. Eu disse, usa maconha e cigarro. Só que olha só, isso daí que a irmã fez tem a ver com o dom da misericórdia. Dom de misericórdia. Vamos abrir a apostila para a gente entender o que é o dom da misericórdia? Está em ordem alfabética. Ajudar pessoas que estão à margem da sociedade. Deixa eu ver aqui. Apostila de dons e talentos. Dons e... Não, isso daí já é lá na frente. Isso, dom de discernimento de espírito. Qual página que está aí? Discernimento de espírito? Não, misericórdia. Misericórdia 26, né? Isso. Vamos lá para a página 26. Deixa eu abrir também a Bíblia aqui em Romanos 12, que na aula passada a gente estava analisando dom por dom, né? Deixa eu só voltar aqui. Romanos 12. Olha só, no versículo 8 de Romanos 12, vai falar desse dom espiritual.
ele vai dizer o que exorta na exortação, que seria aconselhamento. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que é repartir? É quem tem o dom da contribuição. A gente vai estudar ainda. São pessoas, não sei se a gente leu na aula passada, que vão, enquanto uma pessoa vai dar de oferta R$50, quem tem o dom da contribuição, aquele que reparte, ele vai dar 500. Ele é chamado por Deus para contribuir financeiramente mais do que outros cristãos, apesar de todo mundo ter obrigação de dar dízimo e oferta. Aí, o que reparte, faça com simplicidade, não é para ficar se mostrando também porque está dando, né? O que governa, que é o dom de liderança, com diligência. O líder tem que ser diligente, ele tem que estar atento. Agora, olha aqui, o que demonstra misericórdia com alegria. Agora vamos ao dom da misericórdia, que foi o que a irmã Jusceia falou. Ela viu um rapaz na praça, né, que passa por necessidades por causa devido ao uso com drogas. O que é o dom da misericórdia? O dom da misericórdia é a capacidade especial que Deus dá a alguns membros do corpo de Cristo, que os capacita a sentir verdadeira empatia por pessoas com problemas físicos, emocionais ou psíquicos, e de expressar essa empatia por meio de atos concretos que espelham o amor de Cristo àqueles que sofrem. Outro termo seria diaconia também. Aí, explicação. Lê pra gente, Mariana, a explicação. O dom da misericórdia visa principalmente os marginalizados, e nisso ele se diferencia do dom de serviço. Enquanto um cristão com o dom do aconselhamento irá ajudar outras pessoas, principalmente com palavras amorosas, quem tem o dom da misericórdia irá, antes de tudo, demonstrá-lo por meio de ações de amor. Em muitas pessoas, esse dom ainda não foi descoberto. Com base em nossos podemos concluir que a misericórdia faz parte da combinação de dons de 13% dos cristãos. É um dom espiritual de 13% dos cristãos. Aí olha aqui um exemplo que ela dá. Matilde Reid, o anjo dos prisioneiros, foi chamada também de amiga dos amigos atrás das grades. Matilde dedicou-se principalmente aos presos políticos. Aqui vai falar, né, sobre a obra que ela fez. Sem medo, ela entrava sozinha nas celas dos detentos e nesse mundo de sujeira, miséria e ódio, levava amizade e calor humano. Então, a irmã Jusceia falou, a gente estava falando aqui sobre o dom da fé, não é isso? A irmã Jusceia falou desse rapaz que ela ajudou na Praça do Bandeirante. Isso não é dom de fé, isso é dom de misericórdia. Pessoas viciadas em drogas, pessoas na sarjeta, pessoas com problemas psíquicos, isso é dom de misericórdia. Agora, como é que o dom da fé pode entrar para colaborar com esse dom? Quem tem o dom da fé, por exemplo, quem abre uma casa de recuperação sem recurso nenhum. Deus manda e a pessoa vai colocar lá um monte de homem ou um monte de mulheres que vão ter que tomar café da manhã, almoçar, lanchar e jantar, sem recurso nenhum, pela fé. Isso é dom de fé, não é qualquer um que faz isso, né? Então, misericórdia somada ao dom da fé. Agora, em relação ao dom da fé, que não é cuidar de pessoas marginalizadas, trabalhar objetivos que parecem irreais para outras pessoas e depois trabalhar de forma decidida para alcançá-los. Qual seria a tua realização? Muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou nenhum pouco? A minha opinião. São muito ponderadas, né? Penso antes, muito, qualquer coisa, que nem o falou da casa de recuperação. A gente pode uma casa de recuperação. Uma assistente social, eu começo a pensar, racionalizar, sim, né? E aí eu começo a pensar, poxa, é tão obstáculo, a dificuldade de poder público também me ajudar, aí no meu caso mais ou menos mesmo. Mais ou menos. Assim, não seria só a casa de recuperação um exemplo. Na obra de Deus existem tantas possibilidades que esse dom ele pode se manifestar de diversas formas. Então, estamos na 7. Por exemplo, quem tem um dom de serviço, vamos colocar aqui, que trabalha no som da igreja.
vamos colocar aqui que essa pessoa tem o sonho de estar numa igreja de médio porte pequena, comprar uma mesa de 40 mil reais. Ah, mas é impossível, não vai dar, nossa igreja não tem recurso. A pessoa às vezes tem um dom do serviço, trabalha naquela área, ela diz, não vai dar sim, a gente vai conseguir. Eu tenho fé para isso, a gente vai trabalhar. Entendeu? Aí agora, número 8. Colocar de forma generosa o meu dinheiro e as minhas posses à disposição do reino de Deus. Você se sente muitíssimo realizado ao fazer isso? Muito, mais ou menos, pouco ou nem um pouco? Botar o teu carro, não se sinta culpado se você não quer encher o teu carro de gente para algum trabalho da igreja. Quem tem um dom de contribuição vai fazer isso sem problema nenhum. Quem tem um dom de contribuição vai dar uma oferta alta. Mas se você não der, não se sinta culpado. Não é o teu chamado, não é o teu dom. Não, aí é que está a questão. Não é a questão de ter ou não recurso. Não é questão de ter ou não recurso, porque de acordo com aquela oferta da viúva, que Jesus falou que ela deu mais do que todo mundo, Deus não vê a quantidade, Deus vê o coração. E às vezes a pessoa não tem recurso, mas ela pega os 10 reais que tem na carteira e dá. Isso é dom de contribuição. Minha filha, quando veio para ter conta, não vai cantar. Agora sim. Ela quer dar um certo para os dois. Mas aqui nem da minha cunhada. Minha cunhada, assim, ela pode, não, mas você olha, assim, às vezes ela contribui com tanto carinho, ela trabalha mesmo, né, suspeito de falar dela. Mesmo uma paixão da minha cunhada. Mas, assim, você vê que ela trabalha mesmo na obra, não precisa qualquer coisa, que ela está sempre. Vou estar mais ou menos, eu preciso melhorar. Lembrando que a gente está nas primeiras 30 afirmações. Se você não tem experiência nessa área, marque 0. Olha só, essa número 9 aqui. A gente tem dom de discernimento de espírito. Nesse material aqui a gente vai ver isso. Mas associado ao dom do discernimento de espírito tem ministério de libertação. Então você pode ter o dom do discernimento de espírito, mas não necessariamente quer dizer que você tem o dom, o chamado para o ministério de libertação. E aí, o que é ministério de libertação? Ajudar para que pessoas sejam libertas de opressões demoníacas. Você se sente muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco nem um pouco realizado ao ajudar pessoas a se libertar de opressões demoníacas. Você já viveu isso em algum momento na sua vida cristã? Você já ajudou alguém a se libertar de opressão demoníaca? Você já expulsou o demônio alguma vez? Não? Então, se ninguém aqui teve essa experiência, tem que marcar a coluna 0. Eu já fui uma vez para isso, mas ele me se escondeu, não se escondeu. Aí eu acho assim, aí as pessoas fazem cuidar, que a vida tem que estar no altar, fazer guardar os seus, né? E aí eu preciso fazer uma nova igreja, lá em junho, até faço minha oração, mas assim, eu leio salmo eu libertar, salvar, mas de lá assim, eu já fui alguma vez, mas eu se escondei, não foi. Aí o próprio ambulância que veio falou, você foi a maligna. A ambulância não veio socorrer. O próprio SAMU falou que era maligno. Eles lidam com tantas situações que eles sabem quando é coisa demoníaca. Tem coisa que na Bíblia nem fala, gasta de demônio tem que sair. Então, por exemplo, no meu caso, eu marcaria mais ou menos, eu já tive experiência, mas dizer que eu me sinto muitíssimo, muito realizado, não. Pastor, como assim? Eu sou pastor, mas eu não tenho o dom de libertação, o chamado, né?
Eu tenho o dom do discernimento de espírito. Eu gosto de analisar a afirmação de cristãos, mas dizer que eu tenho chamado para a libertação, nenhum. Uma vez eu fui chamada para esse grupo de TV na igreja, mas nós não chegamos a concluir. Fomos chamados, mas também falamos que não ia não, a gente ia, mas eu e o Beto, mas chegamos aí não, a gente fez, o negócio parou. O próximo, a afirmação 10, se refere a dom da cura. Então, existe na relação dos dons espirituais o dom da cura também. Você já teve a experiência de orar por alguém, pôr a mão em alguém e essa pessoa ser curada? Se sim, né, você vai marcar essas opções. Muitíssimo, mas se sentiu muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco, nem um pouco realizado. Ou se não teve experiência, marque 0. Eu nunca tive essa experiência. Desculpa, o irmão de pessoa dele que conta. Eu era nova convertida. Não pergunta, não é foi eu fazendo vergonha. Conta sério, mas era isso. Boa pergunta. Boa pergunta. O bichinho está doente. Ai, Senhor, tem misericórdia de um bichinho, eu não sei quando fazer. Não, porque nós saímos tudo. Fica de costas debaixo do braço, tá tudo doente. Essa semana aconteceu, o meu gato, meu filho desesperado, tá assim, Vamos limitar só a pessoa. Não é ignorante não. Mas é uma consideração interessante, porque a Bíblia diz assim, que a criação ficou sujeita à vaidade por causa do pecado. Então os animais sofrem também por causa do nosso pecado. E aí, se você tem um animalzinho de estimação que foi Deus que criou e te deu, e você tem amor por ele, eu acho que não tem nada demais você pedir a Deus que cure aquele animalzinho. Se foi Deus que fez, né, para nossa companhia, qual o problema da gente orar pedindo pela cura do animal? Mas aí, como assim já é mais polêmico, né, mais difícil da gente entender, vamos se concentrar só em pessoas. A gente ora de forma geral, né? Mas até aquela experiência, olha, eu fui curado pela tua oração. Pastor, mas quando a gente tem experiência, a gente pode voltar aqui muito, se aconteceu tão pouco. Já teve a experiência, e se a irmã se sentiu muitíssimo realizado, mesmo tendo pouca experiência, coloca muitíssimo, né? Ou muito, 4 ou 3. Essa primeira parte a gente está indo bem devagar, né, para tirar todas as dúvidas. Depois vocês vão engrenar e vão direto. Vamos até a 15 juntos, né? A número 11. Colaborar na elaboração de materiais que tornem simples e interessante o aprendizado de pessoas. Isso daqui para mim é 4. Dom de ensino. Eu me sinto muitíssimo realizado ao colaborar na elaboração de materiais que tornem simples e interessante o aprendizado das pessoas. Geralmente, quando você marca muitíssimo, muito, já é um indicativo de que você pode ter aquele dom. É claro que no final a gente vai fazer o somatório, né? De todas as colunas. Orar em línguas. Alguém já teve a experiência de orar em línguas? 0. Ajudar pessoas na reflexão sobre a sua situação. Essa pergunta, essa afirmação 13, vamos lá atrás para ver em onde ela está enquadrada? 13. Sabedoria. Na última folha, se você olhar a afirmação 13, ela está na reta do dom de sabedoria. Alguns chamam de palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? É você ajudar pessoas na reflexão sobre a sua situação e ajudar a encontrar soluções.
Você se sente muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou nem um pouco realizado? É, aqui eu vou colocar muito também. Caminha junto com o dom do aconselhamento também, né? Porque, vamos analisar uma situação aqui que eu estou pensando. Digamos que alguém tem o dom do aconselhamento. O que é o aconselhamento? É você encorajar a pessoa, é você estar ali no momento que ela está precisando de uma palavra, né? Uma palavra bíblica, uma palavra de encorajamento. Mas, de repente, essa pessoa que está aconselhando, ela não tem o dom da sabedoria, não tem a palavra da sabedoria. Então, ela vai ajudar essa pessoa a encontrar as respostas, mas ela não vai dar resposta, ela não vai dar o direcionamento. Eu acredito que uma pessoa com o dom da sabedoria, ela vai enxergar a situação e vai dizer, olha, o caminho é esse, se você seguir por aqui, eu acho que vai dar certo. Então, eu acho que seria diferente, né? Aconselhamento de palavra de sabedoria. Não está no olho do coração, é muito fácil de falar. Quando alguém falar alguma coisa comigo, eu procuro ponderar, entra de novo, né? Não vai entendendo, não vai ponderação das coisas. Porque, infelizmente, a gente não tem resposta para tudo. Gostaria de ter resposta para tudo, mas não tem. Isso, a gente não tem resposta para tudo, mas quem tem o dom da sabedoria recebe do Espírito Santo uma capacidade especial para ajudar pessoas a encontrar resposta, a ter a resposta para aquela situação, né? Aí, a 14, já marcaram essa 13? 14, adaptar-me a um nível de vida bem humilde. Isso aqui não tem a ver com o dom da misericórdia, porque a pessoa pode chegar lá com o seu carrão, parar do lado de uma pessoa que está marginalizada, botar ela no carro e ajudar, né? Já tem outras, não, a pessoa está toda suja, vou botar aqui no meu carro, mas quem tem um dom da misericórdia vai trabalhar com essas pessoas. Mas não quer dizer necessariamente que ela vai ser alguém que tenha, né, um estilo de vida simples. Também não tem a ver com missões, porque, por exemplo, a pessoa pode ser missionária numa grande capital, né, num local onde tem recursos em abundância, mas uma pessoa, por exemplo, que vai ser missionária numa tribo indígena, ela tem que ter esse chamado aqui do estilo de vida simples. Lá no final vocês vão ver, né, de novo naquele cartão resposta, relacionado a essa afirmação 14, estilo de vida simples. É aquela pessoa que é capaz de abrir mão do seu conforto, da sua cama, da sua televisão, do celular, para poder estar em locais onde é tudo assim bem precário, bem humilde. Então não se sinta culpado se você não tem esse chamado de Deus. Se você não consegue abandonar o conforto de uma cidade grande, da sua casa, para ir para locais mais remotos. Porque isso também é chamado de Deus. Lembra do que o apóstolo Paulo fala? Aprendi a me contentar com muito e com pouco, passando fome ou tendo abundância, passando frio ou não. Então o apóstolo Paulo ele tinha esse estilo de vida simples. Ele se adaptava a qualquer situação. Aí não vai ser mais não. Ah, tá. Beleza. Tá bom. Eu não tenho esse chamado, digo com muita tranquilidade, e nem tive experiência com isso, então vou marcar 0 aqui. E para finalizar a nossa participação juntos, depois vocês vão continuar sozinhos. Trabalhar no conserto e na manutenção de coisas. Gente, eu amo isso daqui, para mim é 4. Isso daqui é habilidade manual. Eu gosto dessas coisas de consertar, de mexer, de construir.
tem a ver com habilidade manual. Lembra que lá no Antigo Testamento Deus fala assim, olha, vocês vão construir a tenda e eu dei habilidade a alguns homens para que possam fazer as cortinas, o serviço de carpintaria, de obra. Então, essa habilidade manual, ela é muito abrangente. Não é só construir, reformar, fazer essa parte de alvenaria, de obra. Tem a ver também com trabalhos manuais. Pode ser um crochê, né? Pode ser a decoração da igreja, essa decoração que tem ali, bonita, que a gente viu do mês da família. Quem fez aquilo ali tem habilidade manual. Não tem habilidade manual para nada. Então, costurar. Não vou trabalhar também. Eu vou colocar. Mas eu vou ter que sim, mas se vocês quiserem, eu não chego. Costurar uma porção, você fez isso. Eu acho que eu vou. Aí, habilidade manual. Não é todo mundo que tem. Se você não tem, não se sinta culpado. Deus não te deu essa habilidade. Agora, não, então, esses dias eu fiz mesmo. Eu deixar uma roupa lá que a gente falou assim, tá bom, mas não, esse branco é cardio. Eu não sei quando eu quero. Isso aí é questão da mãe, é impossível. A criança voltou para casa do mendigo, meu filho. Então, se ele sair pela roupa branca de novo, ele é um milagre. Aí eu confio, então, mais velha, graças a Deus, espero que não faça isso. Mas eu usar a bola, a blusa branca, ela vinha igual um pano de chão que eu dia. E eu trabalhava com quarto. Eu ia lá deixar ela branca. Só onde ela não usa de novo, quando eu vi, e para mim é uma questão de calor. Eu vou deixar aquilo ali branco, mas eu acho que assemelha um pouco o toque, entendeu? Aí. Sim. Aí eu também. Eu estou colocando essa atividade no meu nome dela. E olha só, quando a gente começa a entender que nós somos bons em uma área e nas outras não, porque é questão de chamado, de dom, de talento, né, de ministério, a gente para de se sentir culpado quando a gente não tem vontade de ir para determinadas atividades da igreja, né? E a gente para também de julgar o outro irmão que não faz aquilo que a gente faz, entendendo que a igreja é o quê? Um corpo. Quando a Bíblia vai falar sobre dons e talentos, aqui em Romanos, já fala antes sobre corpo. Então é muito claro isso. Imagina, né, se você acorda de manhã e no lugar do teu pé está a sua mão. Olha que loucura. Como é que você vai escrever com o pé? Então, tem que ser diferente. Cada um tem que mesmo ter uma função. Isso é bom, isso não é ruim. Agora, a gente tem que ter a tranquilidade, né, de deixar o outro ser livre para atuar na área que ele quer, sem ficar pressionando. Pô, você tem que estar no evangelismo, você tem que estar na cantina, você tem que estar pregando. Deixar de fazer essa pressão nas pessoas, porque às vezes não é o dom dela. E também não nos sentirmos culpados quando alguém fala assim, com a pessoa endemoniada ali. Isso daí é para mim, não, vou embora. Né? Às vezes você pode estar com medo, esse medo tem que ser trabalhado. A gente não tem que ter medo de demônio. Mas se você não se sente confortável em estar ali, não se sinta culpado. Você, de repente, não tem um chamado para libertação e nem um dom de discernimento do Espírito. Mas ele está não vem, é porque eu não sei o que estava no mundo vazio, porque eu não sei quando eu não. Aí você fica naquilo que. Mas tem coisas que não adianta. Não adianta forçar a barra, não é o teu chamado. Aí você vai lá, a sua mente fica olhando. Deixa a cabeça onde a gente quer e acaba. Sim, porque todo mundo quer fazer tudo, quer estar em todas as atividades, não funciona assim, né? Uma igreja como a nossa, que é uma igreja que tem muitas atividades, a gente não tem que estar em todas elas. Nem eu que sou pastor consigo, né? 16. Trabalhar nos bastidores, para apoiar as pessoas que estão realizando o ministério. Isso tem a ver com o dom da ajuda. O dom do serviço é direcionado a organizações. Então, por exemplo, vamos ter um almoço. Quem tem um dom do serviço vai comprar material, vai cozinhar, vai preparar a refeição. Agora, quem tem o dom da ajuda, a ajuda é direcionada a indivíduos. A pessoa que tem um dom da ajuda,
ela vai chegar para a pessoa que está na frente do almoço e vai dizer assim, olha, posso te ajudar com alguma coisa? Ah, sim, eu estou sem troco aqui, peraí, eu vou lá no mercado trocar o dinheiro para na hora do almoço ter o troco. Então, o dom da ajuda é direcionado a pessoas, líderes que estão sobrecarregados com uma tarefa. Então, você se sente muitíssimo realizado ao ajudar uma pessoa que está sobrecarregada com uma tarefa na igreja? Vamos dar um intervalozinho? E aí depois vocês continuam. Mas se quiser pegar direto também, não tem problema não. Mas quando a gente não consegue, mas quer. A gente não consegue. Você é muito bom leitura, não. Quer, mas não consegue. Minha cabeça tem que estar centrada ali. Eu vi os pensamentos quando eu... Leitura tem a ver com dom de conhecimento. Vai chegar nessa pergunta aí. Sobre ler livros. Às vezes é um dom da irmã. Eu li a Bíblia humana, eu tive tanta dificuldade de ler. Tinha muita coisa em casa, muita coisa também no leite. Dom do conhecimento. A pessoa que tem o dom do conhecimento, ela é capaz de ler um monte de livros, de absorver muito conhecimento. Meu irmão é assim. Eu tenho o dom do ensino, tenho o dom da profecia, mas eu não sou muito de ler. Eu não leio um monte de livros. Eu leio a Bíblia eu leio. Agora, tem pessoas que estabelecem a meta, né? Ler 10 livros de um ano, eu fico longe disso. Eu falo assim, a Bíblia que eu tenho que ler, eu não leio como deveria, então eu tenho uma coisa com leitura que nem eu sei explicar. É uma coisa que eu gosto muito, mas eu tenho na minha cabeça que eu tenho uma coisa de atenção, que eu desvio fácil, mas então eu acho que a gente tem que ter essa lei, por exemplo, eu começando a ouvir meu filho de 1 ano, ele foi no shopping com uma caralho de saiu. Aí eu comecei a dizer, poxa, sério, eu não tenho grandes livros, deve ter bastante livros, bastante livros. Hoje eu não tenho tempo, eu comprei a minha maravilha, não tenho como para eu amo. Eu adorei caminhar um livro que eu não consegui acabar de ler. Depois do almoço, que dá aqueles 15 minutos de dormir e voltar para a família de uma coisa. Então, eu não vou falar disso. Tem que é um príncipe, é um livro que eu não queria nenhum dia, porque ele é pequenininho. Mas aí tem a questão também, será que não existe, a gente tem que levar em consideração a questão do transtorno do déficit de atenção? eu sempre achei que eu tinha um pouquinho desse negócio aí. Não, eu tenho. Não tem diagnóstico não, mas Por quê? Porque a sua filha tem uma coisa que consegue me chamar a atenção, eu não consigo prestar atenção lá e ficar aqui assim, né? E é que nós devemos ter um foco. Então, vou falar sobre isso, eu tenho que particularmente para saber. Porque às vezes eu me desligo, eu estou falando de falar, mãe, eu oi, né? E tem outras coisas, então, que eu como aquilo, mas... Sim, e olha só, se vocês tiverem dúvida em alguma dessas questões, não marquem, deixem em branco que a gente faz juntos, tá? Aí eu não sei se porque tem coisa, tem livros que eu leio, já li, né? Eu consegui ter um agora que eu até não sei se eu explicar, os livros que eu estava lendo já era lá, foi o que eu achei melhor, né? E a gente tem uma cena que eles não se esperam. E quando ele for, então,